Paz do Senhor, irmãos. Amém. O Senhor, Ele tem nos tocado com a sua graça, a sua misericórdia. Nós estamos aqui reunidos e hoje, nessa noite, a gente percebe que tem convidados especiais aqui conosco. Essa nossa forma de movimentação, tanto para vocês, né, como para o Tiago que está aqui, é uma expressão de um coração cheio de gratidão. Aqui nós estamos como uma comunidade intensa, que na verdade se reúne aos domingos para estar de uma maneira conjunta, Tiago, adorando ao Senhor, mas que o que nós fazemos aqui, na verdade, é fruto daquilo que o Senhor vem fazendo em nós durante todos os dias que nós estamos caminhando. E aí, quando a gente se encontra num grande encontro como esse, não tem como reter gratidão, não tem como reter alegria, não tem como ficarmos quietos diante daquilo que o Senhor tem feito. Não é isso, irmãos? O Senhor é bom, em todo o tempo é bom. E Ele tem manifestado a sua graça no nosso meio. Por isso nós podemos adorá-lo, amá-lo, cada vez mais. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Atos. Atos, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de um discípulo. Quem é esse discípulo? Estevão. Na verdade, eu vou falar sobre ele aquilo que eu nem preciso falar, mas que a Escritura já fala sobre quem ele é. E eu queria te convidar para que, quando você estivesse ouvindo acerca da história de Estevão, o que a palavra aqui já fala, vai ser uma palavra bem simples, irmãos, bem direta, mas eu quero que você lembre de algo. Nós estamos falando de um discípulo que estava inserido na igreja primitiva. E a igreja de Atos, ela não tinha um rosto específico. Ela não era composta por heróis. Ela não era composta por pessoas que se destacavam. Na verdade, a igreja de Atos, ela fala sobre um tipo de gente. Na verdade, ali se trata de homens que andaram com o Senhor Jesus, transmitiram a fé, estavam ali. E eles entendiam muito bem o significado da ressurreição, o significado da ascensão, de ter esperado ali o Senhor derramar o seu Espírito para que eles pudessem avançar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que nós já ouvimos e já conhecemos a história de Estevão, e sempre a gente olha de uma maneira, às vezes, muito individual. E a gente acaba, às vezes, sentando e ouvindo como se nós fôssemos um espectador, falando de alguém que deve ter recebido uma graça especial da parte do Senhor, e por isso ele se movimenta e se movimentou da forma como ele se movimentou. E qual é o problema disso? O problema disso é que faz com que a gente se sinta distante. O que eu estou querendo dizer, as características que estão registradas aqui acerca de Estevão, João, são características que é para estarem aqui manifestas na nossa vida. O Senhor deseja que nós nos tornemos esse tipo de gente, porque nós vamos perceber que pela vida de Estevão, ele continua sendo uma testemunha que foi reproduzido, né? Vamos dizer assim, e ele manifesta características daquele que é Jesus Cristo, a fiel testemunha, como diz
lá no livro de Apocalipse. E a gente vai perceber nele, características que devem estar presentes nas nossas vidas. Ok? Quando a gente fala em Estevão, e nós vamos ler Atos 6, nós vamos perceber, quando você lê, você já vai dando uma percebidinha e pode até grifar aí na sua vida, ou na sua Bíblia. Quando se fala dele, vai se falando de características onde ele é cheio. É muito engraçado que a gente vai ler aqui o texto e a gente vai dizer: Estevão era cheio de tal, Estevão era cheio de tal. A primeira perguntinha para nós nessa conversa, que vai ser, espero que seja rápida, é: você e eu somos e estamos cheios de quê? Quem falou aí? O Espírito Santo. Essa é a palavra, porque de alguma forma nós precisamos entender que o homem... Vai lá. Cadê a Sofia fez discípulo, cadê a Eliana? É mais gostoso, com certeza, né, gente? Deve ser mais gostoso. Muito bom mesmo. Nós somos cheios de alguma coisa. Na verdade, uma vida, inclusive, vazia de propósito, vazia de significado, ela é cheia de si mesma. O fato é que nós somos cheios de alguma coisa. Hoje nós estamos aqui para verificar, conferir o que está aqui dentro. Nós estamos cheios de quê ou de quem? E se estamos cheios do Espírito, o que nossa vida expressa a partir daí? Amém? Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, primeiro da lista, Homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem:
ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, versículo 15, todos os que estavam sentados no sinédrio, olha aí, Melvin, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Lembrando, né? O rosto o quê? Transfigurado. Eu lembro que o Melvin, no domingo passado, ele pregou sobre isso e ele nos fez essa pergunta, né? O que leva, na verdade, alguém ter um rosto que resplandece o interior do seu coração? Em outras palavras. E a gente encontra Estevão aqui, assim como a primeira testemunha, né? Esplandecendo o rosto. Que coisa maravilhosa. Se você for ler depois o discurso de Estevão no Sinédrio, daqui a pouco você vai ler, né? E até o versículo 60, ele vai estar fazendo a sua defesa. E aqui na Bíblia nós vamos ver o registro do que aconteceu com ele a partir daí. Mas vamos lá. Com Estevão, nós vamos aprender que uma vida plena, uma vida cheia, uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida de testemunha, uma vida de Marte, porque Estevão foi o primeiro Marte, foi o primeiro Marte da igreja, né? Nós vamos aprender que essa vida, ela requer que nós sejamos cheios de... Vamos colocar o primeiro, do Espírito Santo. Primeira coisa, né? Não está em ordem, que eu acho que em ordem vai ser a fé, mas nós vamos colocar aí. Cheia do Espírito Santo. Irmãos, não basta ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós precisamos ser cheios. Nós estamos debaixo de uma palavra e o Senhor está falando para nós. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós não estamos mais esperando apenas a celebração dos 6 anos para que a gente comece a fazer algo. Na verdade, nós já fomos feitos testemunhas de Cristo. E nós precisamos compreender que tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer a partir do Espírito Santo. Nós temos falado sobre tempo de velador. Nós temos falado que não vai dar mais para se esconder e existe um chamado da igreja e ela já carrega isso na sua identidade, que nós somos chamados para fora. Só que nós não podemos continuar fazendo o que por algum tempo talvez nós fizemos muita coisa, mas não a partir daquilo que o próprio Espírito queria fazer. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sabe o que a gente aprende aqui com Estevão? Que para alguém ser qualificado para servir as mesas, foi isso que nós lemos aqui. Ele precisa ser o quê? Cheio do Espírito. Em alguns lugares onde nós já passamos, né? Parece que havia como é que a gente fala? Uma mentalidade dúbia, dividida, onde existia algo, onde o ministério da palavra, da oração, requeria que alguém fosse cheio do Espírito e o servir às mesas não era tão, como é que a gente fala? Requerido. Mesmo não falando-se isso,
na verdade, pela forma de movimentação e de encorajamento, de ativação dos irmãos, que inclusive serviram as mesas e serviram com fidelidade. Parecia que tinha uma cultura onde isso era mais ou menos brecado. Se tornava até mais como se fosse algo administrativo. E nós precisamos entender que para nós como povo não existe isso, irmãos. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito. Tudo que nós fizermos para o Senhor tem que ser a partir desse derramar do Espírito. A gente viu aqui no livro de Atos mesmo, né? Sabe o que a gente aprende? Que é nesse lugar do corpo, e é por isso que eu dei aquela palavra introdutória, para a gente lembrar disso, que toda a movimentação da igreja de Atos era uma movimentação coletiva. É nesse lugar de sujeição ao corpo, é nesse lugar de sujeição ao Espírito, que vem o comissionamento. E pessoas são separadas para estarem cumprindo o seu chamado. Então, nós precisamos lembrar disso, que uma vida plena, uma vida cheia, uma vida, transbordante, requer que nós sejamos cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a adorar. É o Espírito Santo, irmãos, que faz a gente ter esse apetite, o insaciável de querer conhecer mais e mais o Senhor. Hoje de manhã, na oração, nós estávamos ali falando de como quando nós estamos num lugar de oração coletiva, como nós somos feridos, como o nosso homem interior vai sendo fortalecido. E a gente sabe que isso é obra de quem? Do próprio Espírito. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então nós precisamos lembrar disso. E a primeira coisa para você lembrar é: eu estou cheia do Espírito. Eu quero te convidar, olhem aqui para mim um pouquinho. Eu quero sinceramente, sabe, em amor? Sabe aquele momento em que a própria palavra ela vai nos ferindo? Deixa a própria palavra, o próprio Espírito fazer isso no seu interior. E lembre-se de algo, essa palavra não é uma palavra de acusação. Amém, irmãos? Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Essa é uma palavra que não é uma palavra de crítica. Vocês conhecem o nosso coração. Essa é uma palavra para nos levar, como povo, como corpo, como congregação, como filhos do Senhor, para o mesmo lugar. Um lugar onde somente o Espírito pode nos colocar de apaixonados, totalmente apaixonados pelo nosso amado. Porque ser cheio do Espírito fala de quanto o Espírito tem de nós mesmos. Fala sobre isso. Fala sobre governo. Não basta ter. O que nós temos que perguntar é o quanto Ele tem de nós. O quanto Ele tem voz aqui no nosso interior. O quanto nós podemos nos relacionar com Ele e responder aquilo que Ele está nos falando. E quando a gente está falando em ser cheio, você vê que nós estamos falando de uma vida, transbordante, né? Transbordante. Porque nós queremos viver, e é isso que a gente tem cantado, amém, irmãos? É isso que nós temos falado aqui. Que nós queremos viver e queremos viver tudo. Diga comigo, tudo. O que Ele tem para nós. É por isso que nós estamos falando sobre isso. Segundo lugar, uma vida plena requer que nós sejamos cheios de sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Pode colocar aí, né? Atos 6, versículo 3. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sim ou não? É diferente. Irmãos, esse tipo de sabedoria que nós estamos falando aqui é uma sabedoria do tipo dos céus.
É uma sabedoria onde a gente vê a vida agora da perspectiva de Deus. É uma sabedoria onde agora a lente, sabe, com que a gente enxerga, é o tipo da sabedoria do Senhor. A verdade é que pode ter uma pessoa que é culta, cheio de conhecimento. Ela pode ser culta, mas ela pode não ser sábia. E existem pessoas que são iletradas, mas possuem sabedoria. Sabedoria é olhar a vida como Deus olha. Sabedoria é viver a vida como Deus quer que a gente viva. Sabedoria é saber que às vezes os limites protetivos que estão ali na palavra dele, né, onde ele fala pela palavra, ou ele fala pelo corpo, ele fala, né, pelo irmão, né, de alguma forma ele fala conosco, aquilo ali é proteção para nós. Sabedoria é entender que nós confiamos completamente naquilo que ele diz, porque ele tem toda a sabedoria. É agir como Deus age. É ter uma compreensão bem clara, sabe? Clara do tipo de vida que o Senhor deseja que a gente viva. Nós podemos, irmãos, estar cheios de informações. Sabe qual é o medo que nós temos? É da gente falar, é da gente fazer uma performance e tudo isso expressar algo. Mas, na verdade, o falar, ele não vai validar como nós agimos. Nós precisamos lembrar que a sabedoria vai nos levar a um lugar de coerência. Coerência entre o falar e coerência entre o viver. Sabedoria, né? O temor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existe uma sabedoria dos céus. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Quem quiser colaborar, pode colaborar, tá? Agora que eu lembrei. Só é levantar a mão. Uma pessoa, uma vida plena requer que nós sejamos cheios de fé. Diga comigo, fé. Atos 6, versículo 5. A gente olha aqui para Estevão e a gente vai ler, né, nós já lemos agora no plano de leitura bíblica o discurso dele. Nós já tínhamos, né, para quem já tinha também lido antes, e a gente vai ver que Estevão, e nós também precisamos, né, também ter esse coração cheio de confiança no Senhor. Estevão, ele confiava plenamente em Deus. Era alguém que andava por fé. Eu e você somos chamados a andar por fé. Sabe o que significa isso, irmãos? Os nossos olhos não estão fitos nas circunstâncias. Quem anda por fé, o que é fé? Hebreus 11. O que diz Hebreus 11? A fé é o quê? Não vemos, mas esperamos. Existe. Confiar, andar, ser cheio de fé é olhar com os olhos, não fitos aqui nas circunstâncias, mas olhar com os olhos fitos no Senhor. Nós somos uma comunidade que se movimenta muito por aquilo que o Senhor diz. Até porque quando o Senhor fala, nós passamos pelos filtros, como Rosa fala, de sabedoria. Não é qualquer coisa que a gente absorve. E a gente precisa de sabedoria para isso, irmãos. Principalmente porque nesses últimos tempos, a palavra já está nos alertando sobre isso. E precisa que passe o quê? Filtros de sabedoria. Quando essa palavra, ela é falada, agora nós precisamos andar, porque ela está de acordo com o que diz aqui a Bíblia, nós precisamos andar sobre ela. E andar sobre uma palavra exige fé.
Existe, sabe, algo que, como a gente fala, o próprio Espírito é que vai nos levar para esse lugar. A nossa relação com o Senhor, a nossa relação uns com os outros, a nossa vivência, sabe, o poder desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, inclusive. Porque andar por fé significa andar contra todas as circunstâncias, tudo aquilo que está dizendo que é contrário. Mas se o Senhor falou que é verdade, nós vamos dizer o quê? Sim, é verdade. Nós precisamos, Anderson, ser cheios de fé. E essa fé não tem que ser apenas aquela fé que a gente diz, eu creio. Exige-se mais. É uma fé que é uma fé operante. É uma fé que ela nos movimenta. É pela fé que a gente caminha. É uma fé que nos livra do medo que nos paralisa. É esse tipo de fé que faz a gente, sabe, saltar muralhas. É esse tipo de fé. Não é fé na gente. Não é fé nos nossos méritos, irmãos. Diga assim, graças a Deus. Mas é fé nele, naquele que falou. É fé naquele que não se contradiz. Nós precisamos ser cheios de fé. Nós percebemos isso, né? E sabe o que a gente percebe, o que é mais lindo? Que a gente percebe em Estevão, e que a gente precisa lembrar disso. Se nós precisamos de fé para viver, sim, nós precisamos de fé para morrer. Irmãos, Estevão é aquele tipo de homem que nos constrange. É o tipo de homem que tem o DNA da igreja lá de Jerusalém. Sabe, aquele tipo de homem que custava tudo. Sabe, irmão Ednei? Aquele que a gente diz que pode, sabe, a gente canta para o Senhor que a gente quer morrer por Ele. E Ele ali não apenas falou, mas Ele não se importou, Ele não calculou custo, era uma vida completamente entregue para Ele. A fé que nós precisamos para, sabe, morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, morrer para as feridas que o inimigo veio colocando, ou nem mais o inimigo, como o Rafinha tem falado, né? Parece que em alguns casos o inimigo já se afastou faz tempo. Não precisa mais de dedo do inimigo. O problema agora é a gente. O inimigo está lá de braços cruzados. Mas dentro de nós ainda tem ferida. Dentro de nós ainda tem, sabe, ressentimento. Pronto. Dentro de nós ainda tem marcas daquilo que no passado, né? Já o Senhor já teve provisão e já deu para trazer liberdade para nós. Nós precisamos, irmãos, de fé para viver. E nós precisamos de fé para morrer. Nós precisamos disso, é esse tipo de fé, a fé que não olha para baixo, que não olha para as circunstâncias, mas a fé que olha para cima. Meu Deus, quando aqui no capítulo 7, a gente vê o Estevão discursando e ele sendo apedrejado. Os olhos do Estevão, Tiago, não estavam para as pedras. Os olhos de Estevão estavam para onde? Para os céus. E por estarem fitos nos céus, ele viu o que, gente? Ele viu Jesus, né? Em pé, olhando ali para ele. Eu imagino assim. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Uma vida onde nós precisamos lembrar de algo, irmãos. Nós fomos criados. Existe um toque da eternidade dentro de nós. Nós somos seres espirituais. E algumas vezes nós podemos conseguir tudo que nós colocamos como uma listinha. E nós vamos perceber que nós podemos, sabe, checar
clicar tudo aquilo ali e ainda continuar um buraco, continuar um vazio dentro de nós. Porque existe um lugar que é para alguém preencher. E esse lugar, ele precisa ser preenchido exatamente pelo nosso amado, pelo nosso Senhor. Eu estava pensando que o Senhor pode ter nos sentado hoje nessa noite para uma das coisas, para lembrar, para ver se nós não estamos cheios de coisas que não eram para estarmos. E o convite dele pode ser, primeiro, para nos esvaziar. Sabia, Dani? Aquele esvaziar. Porque às vezes a gente vem, e a gente tem vindo domingo após domingo, mas às vezes a gente não para pensar e fazer uma avaliação, né? Deixar o Espírito fazer uma avaliação no nosso interior. E a gente pode achar tantas coisas que estão lá dentro que já não são mais para estarem. Então, que em nome de Jesus, eu não sei vocês, mas, sabe, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Eu quero que Ele retire daqui de dentro aquilo que precisa ser retirado, para que Ele governe completamente, sabe, aqui dentro. Para que a gente possa experimentar dessa relação como Ele deseja, irmãos. O Senhor deseja, Ele vem clamando, Ele vem nos chamando para a relação. Vocês sabem que há 2 domingos eu venho falando para vocês, eu falei isso ao presbitério e acho que já falei no tempinho da oração, onde o Senhor está nos chamando para um estado de vigilância. Vigiar e orar. Sabe por quê, irmãos? Porque não basta, Aninha, só orar. Paula, só orar. Orar é bom? É bom. Mas não basta orar, é preciso que a gente vigie. E vigiar é estar alerta. Vigiar é não estar adormecido. Vigiar é estar pronto. Vigiar é guardar. Existem palavras que estão sendo liberadas para nós e que nós precisamos guardar. Nós precisamos aprender a guardar essas palavras, sabe? Como vigias mesmos. E precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o coração do nosso irmão. Irmãos, nós estamos nos preparando para uma virada, uma transição que está prestinho a acontecer. Eu já percebo que ela já está acontecendo. Mas nós vamos ministrar ali fora apenas se o próprio Espírito nos liberar e nos autorizar para isso. Vocês conseguem compreender isso? Porque nós temos falado que nós queremos nos movimentar e nós não queremos deixar ninguém para trás. E cada um é na sua medida. Cada um é na sua medida. Então é tempo, irmãos, de nós orarmos. É tempo de nós vigiarmos. É tempo, vigie o coração do teu irmão. Vigie, se alguém aqui no nosso meio, sabe, começar a vir e trazer uma palavra, vamos dizer que de fofoca de alguém, corte. Isso é vigiar. Não se preocupe, é para o bem do seu irmão. Se alguém vem e está triste, está se deprimindo diante de uma situação que não consegue sair, encoraje. Isso é vigiar, é dizer assim, olha, não é sobre isso que o Senhor fala, isso é vigiar. Vamos vigiar, irmãos, vigiar para não cair em tentação. E quando nós estamos falando sobre isso, né, nós não estamos falando sobre tentação da carne, mas de uma vida que não confia no Senhor. De uma vida onde daqui a pouco a gente esqueceu daquilo que o Senhor está nos alertando há algum tempo. E que quando chegam tempestades, em vez de nós estarmos firmados como casa e crermos que o Senhor vai mandar, né, provisão para nós, a tempestade vem e vai passar. Nós às vezes esquecemos porque não estamos vigiando. Porque estamos como?
distraídos. Sabe, parecidos àquele, como tem aqui em Atos 20, que fala de Eutico. Eutico estava onde, Eutico? Janela. Estava todo mundo junto, né? Um ajuntamento. Quem era o pregador da noite? Paulo. Paulo estava pregando. Diz que tinham tochas, estava ali, acho que a fumaça do lugar prejudicou o Eutico, né? Que parece que na penumbra, por estar ali na janela, o que aconteceu? Ele caiu. Mas o Senhor está falando para nós que nós não podemos estar mais sonolentos. Janela não é lugar para mim e para você estar, irmãos. Janela é distração. Janela é um olhar lá para fora e um olhar aqui para dentro. É um olhar para os cuidados da vida, onde o Senhor diz que não é para a gente estar ali sendo consumido por isso, e um olhar para o Senhor. Nós precisamos estar despertos, irmãos. Esse é um tempo, em nome de Jesus, sabe? Eu estou trazendo como uma não é convocação, me ajudem, mas estejam alertas, fiquem firmes, vamos estar, sabe, dispostos, despertos, essa é a palavra, para compreender que existem palavras que estão pairando sobre as nossas vidas, e essas palavras, elas precisam se cumprir. Eu lembro que quando eu ministrei aqui a última palavra, eu estava falando da minha geração, que a gente teve palavras para serem cumpridas e essas palavras não se cumpriram, passaram, né? E que elas estão reverberando agora. E eu estava pensando lá em casa, que eu acho que foi a falta de vigilância, porque nós orávamos muito, nós buscávamos demais, nós éramos loucos, apaixonados, mas faltou o quê? Vigilância. Que isso não falte a nós como povo, não falte a nós como igreja. Amém, irmãos? Eu estou atravessando isso aqui na palavra, mas eu acredito que vem como um despertar do Senhor para nós. É terceiro ou é quarto? É quarto, né? Irmãos, olha o que a pastora Mil falou aqui. Não sei se vocês estão levando a sério isso que está sendo ministrado aqui hoje. Eu entendo que a ministração de hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Como se o que vai acontecer a partir de agora precisasse haver uma atenção muito específica de cada um de nós aqui. Janela, irmãos, não é porta. Porta é o lugar adequado onde nós entramos e saímos. Janela é um lugar que parece que é uma distração, que é um lugar que nos distrai daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, eu sinto que o Senhor está nos chamando ou entrarmos de fato nessa casa e pararmos de olhar por aquilo que está acontecendo lá fora e vivemos propriamente daquilo que Deus diz sobre nós. Se nós não fizermos isso, nós podemos perder aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Saia da janela. Pare de ficar olhando para fora. Deus já deu uma palavra, uma direção para você. E se você tem certeza e convicção disso, por favor, entre dentro da casa e vamos juntos cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Saia desse lugar de dúvida. Janela, até mesmo a Bíblia fala que é o lugar onde Satanás gosta de estar. Saia dessa janela, saia desse lugar. Lugar de salteadores é pela janela. Posicione-se, assuma a identidade da casa. Tome hoje uma postura da sua vida de viver aquilo que o Senhor já disse sobre essa casa. E vamos juntos cooperar com a identidade, com a construção, com os fundamentos que o Senhor disse sobre nós. Saia da janela. Hoje, saia da janela. Amém. Quarto, uma vida plena requer que nós sejamos cheios de graça. Atos 6, versículo 8. A graça abundante estava sobre a vida de Estevão. Estevão servia as mesas. Para Estevão servir as mesas, e com certeza com todas essas características, e inclusive de graça, é porque ele tinha que servir com doçura.
ele tinha que servir, porque alguém cheio de graça libera o quê, irmãos? Graça. Só pode liberar a graça quem é cheio de graça. Então, com certeza, né, Estevão, ele estava ali com um coração que era irrepreensível. As palavras dele, dizia ali, nós lemos que as palavras eram o quê? Irresistíveis. Irresistíveis. Mas para quem tem o coração endurecido, alguém que fala com graça, não vai tolerar a verdade. É o que foi que a gente percebeu aqui. Corações endurecidos não toleram a verdade. Porque falar, né, cheio de graça não significa que não vai falar a verdade. E a gente percebeu que por causa das palavras ali de Estevão, ele foi o quê? Apedrejado. Ele foi morto. Né, Claudinha? Você é uma pessoa cheia de graça? Em todos esses pontos, a gente tem que fazer a pergunta para a gente. Eu estou falando você porque eu estou aqui. Mas a pergunta é, eu sou cheia de graça? Eu sou cheia de fé? Sabedoria transborda na minha vida? Porque todas essas características que estão aqui, vocês lembram que eu falei que não são para pessoas especiais. São características, qualidades para todos, que aquele quer nos dar. E detalhe, é muito bom a gente lembrar disso, porque não é a gente, é Ele que tem o desejo de dar. É a graça, inclusive, que nos capacita a viver essa vida. Isso não é maravilhoso, irmãos? Por quê? Porque por algum tempo a gente pensou servir como se fosse servir fazendo algo para o Senhor. Mas o servir tem a ver com amá-lo. Ter o coração que ama. Ama Ele e ama o outro, por isso serve. Servir está ligado ao coração. Não está ligado a uma atitude exterior. Porque o servir fala sobre isso. Então, nós somos cheios de graças. Quinto, Estevão era cheio do poder de Deus. Atos 6, versículo 8. Eu vi o Jane orando aqui, Jane, e eu tenho falado isso para a Rosa. E acho que hoje, foi ontem ou foi hoje também na oração, nós oramos sobre isso. Nós temos orado por dons espirituais. Por que nós temos orado por dons espirituais? Será que é para que a gente possa dizer que nós somos uma congregação cheia de dons espirituais? Será que é para isso? Por que nós oramos por dons espirituais? Para que nós possamos servir, edificar, não é? Irmãos, em nome de Jesus, que você seja batizado de ousadia. Nós temos vivido um tempo, sabe, de enfermidade aqui no nosso meio. E nós temos orado por dons de curar. Existem pessoas já aqui no nosso meio com dons de curar. Você já se movimentou para ir lá junto com o Rafa e com a Ju e dizer, eu posso orar pela Zoe? O que está faltando na gente? Ousadia, que o Senhor nos batize de ousadia, irmãos. Sabe, que o Senhor nos desperte dessa sonolência. Nós estamos falando de algo que o Senhor já deu e Ele ainda quer dar. E você tem que estar aqui dizendo, eu quero. Não, Senhor, está aqui, eu desejo. Sabe por quê? Porque nós não podemos reter aquilo que é do outro. Existem pessoas que chegam até nós, não é assim? Que estão clamando, Tati, pronto, Tati quer alguém nessa questão da enfermidade, Tati. Quantos pedidos a Tati traz para nós de pessoas desesperadas, onde os médicos já não podem mais estar ajudando. Mas quando nós somos cheios do poder de Deus, nós cremos que Jesus é o mesmo
Ele não mudou e o poder dele é para hoje, irmãos. E nós precisamos desejar e concordar com isso, porque nós não podemos mais ver os nossos irmãos sofrerem. Nós não podemos chegar mais a um nível, sabe, de vida, onde parece que a fé foi embora. Onde agora, quando nas nossas casas os nossos filhos sentem uma dor de cabeça, a primeira coisa que se faz já é procurar o remédio e dar. Irmãos, nós somos um povo que nós estamos dizendo que somos cheios de fé. Nós não somos contrários à medicação. Mas o que nós precisamos? Alinhar a nossa vida com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós falamos e que nós cremos. O nosso crer não é no falar, irmãos, é naquilo que a gente se comporta. É por isso que a gente tem que ver se realmente a gente está cheio de fé. Porque antes de tudo, nós estamos ensinando nossas crianças. E como é que elas vão crescer em fé se elas não experimentarem isso? Então, antes de qualquer coisa, o que a gente faz? A gente ora. A gente impõe a mão, porque ela vai ver isso e daqui a pouco ela já está orando pelos outros. Ela já vai estar, vivenciando isso. Não espere que seus filhos venham vivenciar o Evangelho quando eles tiverem 12, 18 anos. Para o Senhor não existe isso, irmãos. O Senhor, Ele quer agora, a gente passe para os nossos filhos agora. E a gente creia que os nossos filhos estão nesse propósito agora. Nós, como pais, educamos muito mais os nossos filhos com a nossa forma de viver do que com falar. Arrasta e é visto, né? Porque nós podemos dizer uma coisa e estarmos fazendo outra. E o que eles estão vendo não é o que nós estamos falando. Eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Eu quero dar um exemplo. E todos vocês, e aproveitar para agradecer, que junto conosco perseveraram na oração. Fica de pé aqui, Marina. Olha a Marina aqui. Amém. As marcas ficaram no nosso corpo, mas vamos aplaudir o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Está aqui a Marina, olha. Está aqui a Marina. Está aí a mãe da Marina. E eu quero dizer para você, não como filha, mas como pastora, eu tenho aprendido muito com você. Eu tenho aprendido muito com o presbitério. E aprendido com cada irmão. Isso é para o senhor, irmão Renato. Aproveitei para dizer, porque ninguém sabe. Eu sei. A sua esposa sabe. A sua irmã sabe. Se o senhor sair daqui, ainda manquejando, saia como Jacó. Que o anjo do Senhor deu vamos dizer, uma espada aqui, e o Senhor saia com a sua vitória hoje. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer também pelas orações. Que bom que a gente tem a oportunidade de falar no meio da pregação, não é verdade? Colaborar, né? Colaborar. Então, eu quero agradecer pelo carinho e a fé acreditar nas coisas que não se veem, mas se esperam. Marina está aqui, não é, Marina? E com certeza, Deus, Ele faz mais do que nós pensamos ou imaginamos. E tudo tem o seu tempo determinado. Então, nós sabemos disso, eu quero agradecer. Marina apresenta o TEA, transtorno do espectro autista. Vou aproveitar, que é um transtorno de desenvolvimento que afeta 3 áreas. A interação social, a comunicação e o comportamento. Porém, é interessante que nós pensemos que cada caso é um caso. E, na realidade, o que aconteceu com a Marina acontece conosco também. Então, eu gostaria de trazer a questão do TEA, como espectro de possibilidades. E não como um mundo obscuro, um mundo isolado, um mundo fragmentado, ou como se fosse algo sobrenatural que estivesse acontecendo. Não, o que aconteceu com a Marina, nós também vivenciamos. Uma crise emocional pode acontecer com qualquer um.
E que nesta noite, já que nós estamos falando com a igreja da diversidade, porque a igreja, ela é para a diversidade, que nós possamos ter um olhar realmente não capacitista. E eu gostaria que vocês falassem comigo, não ao capacitismo. Por gentileza, não ao capacitismo. Quando eu falo ao capacitismo, vocês vão ler depois com mais calma, mas que, na realidade, o nosso olhar seja um olhar de amor, um olhar de compreensão, um olhar de empatia. E empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, mas é estar com o outro no momento que ele precisa. E eu senti isso mesmo de longe, que vocês estiveram conosco. A Marina, quando o pastor falou, ela disse, olha o pastor Edu, que ela já tem assim, um carinho especial. Ela disse, tia Mil está pregando. Eu falei, tá pregando. Né, Mil? Né, Marina? Tia Mil está pregando. Enfim, nós não estamos falando da Marina de forma isolada. A Marina está dentro deste contexto, pode ter certeza que ela está compreendendo da forma dela, da maneira dela, e que nós possamos ter esse olhar de compreensão e empatia e realmente que possamos, de fato, ser uma igreja da diversidade, voltada para a compreensão, voltada para o olhar da humanização e não apenas no aspecto administrativo de fazer, mas realmente de fazer a diferença na sociedade. Na crise, Marina tinha pela medicação 1 mês, né, Marques? Para reagir. E no 5º dia, ela estava bem, né? Isso é poder de Deus. Eu até falo que existe, inclusive, eu gosto de pensar assim, irmãos. Eu escolhi, desde que eu fui encontrada por Cristo, ter uma visão bem realista. O pessoal diz que é uma visão, como é que fala? Otimista. Para mim é realista. Porque dizem que é otimista. Não, para mim é realista, é verdade. Eu acredito muito naquilo que o Senhor, em quem o Senhor é. E eu acredito em saúde na enfermidade. Mesmo que tenha um tipo de diagnóstico, não vejo problema algum. O diagnóstico não vai nos definir. Eu acredito que o Senhor, Ele é capaz de mandar saúde em meio a isso. É dessa forma e a gente tem experimentado isso. 6º lugar, cheios da palavra. E aí, Atos 7, de 1 ao 60, nós vamos ver que no discurso de Estevão, ele traz porções da lei. Ele vai trazendo ali as porções. É tudo com base na palavra. Então, Estevão, ele prega ali de improviso, né? Mas ele mostra que ele conhece a palavra. E o que é legal é que a gente percebe, por aquilo que nós estamos lendo sobre ele, que ele não apenas conhece a palavra, mas ele vivia a palavra e ele ensinava a palavra, porque ele foi capaz de proclamar. Sabe, conhecer não basta, tem que viver e tem que ensinar. Quando a gente fala em ensinar, a gente está falando em proclamar. Sabe por quê? Porque qualquer tipo de conhecimento que não se reparte, irmãos, é inútil. Conhecimento que para apenas na gente, né, Isaac? É inútil. Não tem o porquê. Então a gente tem que conhecer, desejar conhecer a palavra, tem que vivê-la e também tem que ensiná-la. E isso a gente faz inclusive no nosso dia a dia, né? E 7º lugar, cheio de perdão. Diga comigo, perdão. Vamos lá, Atos 7, versículo 60. Vou ler o 59, tá bom? Enquanto apedrejavam Estevão, o que ele fazia? Orava. E o que ele orava? Teve uma oração parecida? Quem foi que fez essa oração parecida? E o que ele disse? Meu Deus. E olha lá, depois ele bradou, né? Ele cai de joelhos, ele brada e ele diz:
Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Em outra versão é o quê? Perdoa-lhes, né? Isso, não os condene. Teve outra pessoa que fez essa oração? E qual é? Ele fez o quê? Perdoa, eles não sabem o... Vocês conseguem entender que esse Estevão de rosto transfigurado é aquele que consegue enxergar quem? O próprio Cristo. E agora ele se torna testemunha, aquele que testifica de Cristo. E quando ele passa por tudo isso, ele está passando e ele olha para cima e ele vê o próprio Cristo olhando para ele. Uma testemunha lá em cima, a fiel testemunha, e a testemunha aqui embaixo. Os olhos ali se encontrando, céu e terra. E sabe, irmãos, Estevão, ele era cheio de perdão. Eu estava falando hoje com os meninos que eu tenho sido pega a meditar sobre ofensa. Porque quando a gente fala em perdão, parece que já é muito válido. Água, meu amor. A minha é mais gostosa. Tá aqui. É. Oh, meu Deus. Toma. Do perdão, gente. Sobre ofensa. Porque quando a gente já fica muito feliz, parece. Se sente muito livres. Vejam se sou apenas eu. A gente se sente muito livre, muito feliz, porque a gente está perdoando as pessoas. Sim ou não? Isso já é muito bom, não é? É ou não é? É. Mas o Senhor quer nos levar a algo bem maior, irmãos. E é o que eu tenho meditado. Porque se nós formos parecer com o Senhor Jesus, e aqui como Estevão, Ele quer nos levar ao ponto de que a gente nem sinta mais ofensa. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Na verdade, o Senhor quer nos dar uma liberdade tão grande que eu não precise mais, sabe, me ofender com alguma coisa. Porque Jesus não se ofendeu. E o tipo de perdão que o Senhor, inclusive, compartilha conosco, Ele já nos perdoou. Ele nos perdoou o nosso passado? Sim ou não? Ele já perdoou o nosso presente? Ele já tem perdão para o futuro? Por que nós retemos? Ele já fez isso. Quando Ele estava aqui, Ele foi traído, irmãos. Ele sofreu. Ele passou por situações terríveis. Acho que a gente fica com mais chateado do que ele, né? Eu lembro uma vez, quando a mamãe estava lendo agora no plano de leitura o Evangelho. Mamãe, ela lê, ela pensa, ela fala, né? E aí eu cheguei, ela estava lá lendo na sala e ela estava irritada. Mas, meu Deus do céu, por que esses homens não dão um sossego para Jesus? Tudo que Jesus faz, eles estão ali, perseguindo o tempo inteiro, não dão um tipo de sossego para ele. Ela estava irritada. Mas não é isso mesmo? Quando a gente vê o Evangelho, é isso que acontece. Só que a gente não encontra Jesus, que está ali como um modelo de homem para nós agora, nova criação, nova criatura, ofendido. Sim ou não, irmãos? Ele pode, inclusive, apresentar emoções. Isso, uma pessoa que não se ofende, ela pode apresentar raiva? Sim. A gente não está falando sobre suprimento de emoções. A gente está falando sobre o abrigar no coração daquilo que já não mais nos pertence. E que nós nem podemos mais, sabe por quê? Porque nós já fomos perdoados. E quem é perdoado, ele pode também já perdoar. Porque o contrário é reter graça. E nós não fomos chamados para reter graça. Nós fomos chamados para liberar
graça. Então não é mais para existir no nosso interior, Jane, nada que venha fazer com que a gente não experimente a liberdade plena do Senhor. Irmãos, que o Senhor hoje, em nome de Jesus, Ele faça algo no nosso interior. Eu quero acrescentar algo que me veio ao coração enquanto a pastora estava pregando. É porque Atos dos Apóstolos, a gente pode chamar também de Atos do Espírito Santo, porque é uma grande cartilha do agir do Espírito Santo na palavra. E é interessante porque, como uma cartilha, e o autor é Lucas é alguém muito didático, ele começa falando sobre o que era o Espírito Santo e por que receberíamos o Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele fala que o poder do Espírito Santo era ser testemunha. E testemunha é ser mártir, é morrer por uma causa, é uma entrega completa. Estevão vai entender isso plenamente e vai viver plenamente isso. A vida plena de Estevão era porque ele sabia que era a vida plena dele, era ele não ter a vida dele como preciosa. Por isso que nos próprios Atos 20:24, Paulo, já na maturidade do seu ministério, fala isso. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério recebido do Senhor Jesus para ser testemunha da graça de Deus. É esse ministério, é esse o propósito de ter uma vida plena, ser testemunha do evangelho da graça de Deus. Isso é para Estevão e é para mim e para você. Quantos desejam viver isso e encarnar isso? Então vamos ficar em pé, irmãos? Vamos pedir para que o Espírito faça isso em nós? Eu oro para que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Amém? Que o Senhor venha nos encher com seu Espírito, venha nos encher de fé, venha nos encher de sabedoria, venha nos encher de graça, venha nos encher da sua palavra, venha nos encher do poder de Deus. Que o Senhor nos encha completamente e nos leve a cumprir aquilo que Ele deseja para nós como casa nessa cidade, irmãos. Em nome de Jesus, eu oro por isso, eu oro para que o Senhor, no movimento contrário, porque só pode acontecer isso se nós nos esvaziarmos. Então que haja um esvaziamento. Qual é o esvaziamento que precisa ter no seu coração? Qual é o esvaziar que você precisa, sabe? Tirar, fecha os seus olhos. Fala com o Senhor. Peça para o Senhor mostrar para você. E fale com Ele, começa a falar com Ele, né? O Senhor não pode encher algo que já está cheio. E eu não sei, irmãos, o que está dentro de você. Eu só sei que o Senhor hoje, Ele te traz aqui, me traz para nos tocar com a sua graça. Ele quer nos livrar de uma vida sobrecarregada. Ser cheio do Espírito é diferente de uma vida sobrecarregada. É diferente. O Senhor hoje quer tocar a sua vida com graça. Ele está te lembrando, sabe? A palavra hoje, irmãos, é só para lembrar a gente. Fala com Ele, fala. Seja sincero. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Nós somos carentes do Senhor. Não temos, Senhor, dificuldade em reconhecer a nossa dependência. Custa, Senhor, às vezes para nós, mas a proposta que o Senhor tem para nós de vida é uma vida que custa tudo. É por isso que nós oramos, Espírito, para que você
Toque-nos. Você assuma o teu governo em nós. Nós só vamos experimentar o teu governo, Senhor, em nós, se nós abrirmos mão, Senhor, de estar no controle das nossas vidas. Porque o que nós queremos, Senhor, viver uma vida livre. Uma vida, Senhor, onde ela é cheia, Senhor, de esperança. Porque você é e você está presente. Uma vida, Senhor, cheia de liberdade. Porque ninguém, nada mais pode, Senhor, nos ancorar em um lugar de amargura, de ressentimento, de ofensa. Uma vida onde você nos lembra que é para ser cheio de fé, onde você está tão presente, que nada que nós façamos, Senhor, pode ser feito sem que você, ó Pai, esteja sendo consultado, na verdade esteja nos dirigindo. Traga-nos esse entendimento, Jesus. Hoje, nesta noite, nós oramos por um batismo de consciência. Consciência, Senhor, de que tem um estilo de vida a sermos, a nós vivermos. Traga-nos essa consciência do que era uma vida cheia do Teu Espírito. Nós reconhecemos nossas dificuldades diante de Ti. Nós não queremos abrigar dentro de nós situações, Senhor, que na verdade parecem que são coisas comuns e normais, mas que é pecado e pode estar virando já, Senhor, iniquidade, Jesus. Pelo endurecimento, Pai, pelo tempo, Senhor, onde isso está, Pai, é fundamentado no nosso interior. Arranca-nos disso, Jesus. Arranca essas raízes dentro de nós. Eu quero pedir, irmãos,